Pessoal, estamos aqui com a Laiane Rodrigues e suas três Marias para gravar um vídeo sobre o Dia das Mães. Não está sendo fácil. Sabe o que ela tá falando? Tralalala, os três palavrinhos que eu coloco no YouTube. Ah, tá. Vamos lá. Nesse mês de maio, estamos homenageando todas as mães do Brasil. E hoje o nosso bate-papo é com a Laiane Rodrigues e suas três meninas. Qual é o nome das meninas, Laiane? Essa é a Maria Alicia, essa Maria Sofia e essa Maria Cecília. Isso. Então hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui com a Laiane para você aí de casa saber como é o diário de uma mãe de gêmeas. Ser mãe é um privilégio, né? É uma dádiva. Mas quando você ficou sabendo que seria a mãe de gêmeas, qual foi a notícia? Como bateu o seu coração naquele dia? Eu fiquei bem emocionada, porque eu falei assim, às vezes já não é fácil a gente ter um filho, né? Certo. E ainda Deus mandar dois. Certo. E eu nem, tipo assim, não fazia nenhum tratamento, nem nada, foi natural. Eu fiquei me sentindo assim, escolhida, privilegiada, de verdade. Eu voltei do consultório chorando. Mas como é o dia a dia de uma mãe? A gente está gravando aqui, né, pessoal? A gente está vendo que as meninas estão aqui, as duas meninas aqui e mais a Maria aqui dentro, né, Laiane? Mas como é ser um dia a dia de mães de gêneros, Laiane? Ah, eu acho... Tu consegue manter uma rotina, Laiane? Não, eu não crio uma rotina. Às vezes a gente tem horário de uma coisa e outra. Certo. Eu tento chegar no horário, eu venho pro salão, trago elas. Eu tento incluir elas no meu meio de convívio aqui do meu trabalho, Certo. que eu acho muito interessante, muito importante, até para o desenvolvimento delas. Não ficar uma criança Certo. muito tímida, aquela criança que esconde atrás da mãe. Que eu sempre assim falei assim, acho que meus filhos não vai ser assim não, acho que vai ser mais desenrolado, né? E aí hoje eu fico com elas na parte da manhã, na parte da tarde a minha mãe me ajuda e à noite eu fico com elas, aí meu esposo também que fica em casa, né, me ajuda durante a noite, assim. Eu acho elas bem tranquilas. Lai, você sempre desejou ser mãe? Eu tinha muito assim, ficava pensando, meu Deus, aí eu vou ser mãe, aí acontece alguma coisa, eu ficava com essas crenças assim, sabe? Mas depois que eu cheguei assim numa certa idade, aí eu fiquei, parece que querendo algo a mais, né? E daí eu tive uma gestação que eu perdi de 9 semanas, tive um aborto espontâneo, e depois Deus me presenteou com as duas Marias. Aí agora com a Maria Cecília, eu não queria mais. Eu falei, uma gestação só, já veio duas, né? Eu acho que tá ótimo. Só que quando elas estavam com 4 meses, aí foi me dando uma vontade, acho que Deus às vezes convencendo o meu coração também. Falei, acho que eu vou ter mais uma. Daí meu marido concordou, eu falei assim, vamos ter mais uma então. A gente, elas estavam com 4 meses, e quando elas estavam com 7 meses, aí Deus mandou mais uma. Aí agora vai ser 3 Marias. Muito bem. Pessoal, Max Weber, sociólogo alemão do século XIX, já falava que existe uma pressão social. Ele defendeu a tese da coerção social. O que é isso? Quando a gente é adolescente, a família, a sociedade começa a falar, você precisa namorar, precisa casar. Você se torna jovem, você tem que casar. Quando você casa, a pressão social continua. Agora você precisa ser mãe. Então você percebeu que existe essa pressão social de ser mãe? Ou você foi mãe porque espontaneamente? No meu caso, eu não me incomodaria com isso, às vezes, até porque a gente sabe, né, a hora que é de cada coisa. É certo que as pessoas falam, às vezes até pensam assim, que eu não tenho muito o que falar mesmo. Mas eu senti a necessidade de ser, na hora que foi. É porque, assim, o meu trabalho, né, eu quis montar o meu salão, montar o meu espaço, ter uma equipe para eu poder ser mãe. Porque na minha cabeça eu queria ser mãe. Bom. Eu não queria, assim, fazer o filho colocar no mundo, né, deixar em creche, deixar com alguém cuidando. Eu queria participar. E eu acredito que muda muito no desenvolvimento da criança, né? Esse cuidado de mãe, às vezes tá perto, tá junto, igual hoje elas fazem parte do meu dia a dia, eu levo elas pro meu salão, né? Elas ficam no meu ambiente de trabalho e isso pra mim, eu acho muito gratificante Deus ter me honrado com uma profissão onde eu possa ter elas comigo, né? Durante o dia. E hoje às vezes eu vejo a necessidade
necessidade dela estar um pouco longe de mim também. Porque às vezes fica muito grudado, né? E ela vai com uma ou com outra pessoa, às vezes ela acaba estranhando. A Maria Alice, ela é mais evoluída, assim, mais pra frente, não tem esse problema. Ela não chora, ela vai, assim, com as pessoas. Mas a Maria Sofia, sim. Então, hoje eu fiz até a inscrição delas na creche mesmo, para poder deixar elas um certo período. E também, assim, para eu poder me dedicar 100% no meu trabalho, nesse meio período. E de manhã, enquanto eu estiver com elas, eu também poder estar me dedicando 100% a elas, né? Daí eu separo. Que conselho você dá para essa mulher que está nos assistindo, que é jovem casada, talvez seus 25 anos? Você aconselharia essa mulher a tentar ser mãe agora ou esperar primeiro ter uma vida financeira estável? Que conselho você deixa para essa mulher que está casada há 5 anos, essa mulher que está na faixa de idade de 25 a 35 anos? Você diria para ela tentar ser mãe ou esperar primeiro resolver a vida financeira primeiro para depois ser mãe? Que palavra você deixa para essa pessoa? Eu acredito que a vida financeira não tem muito a ver com o querer ser mãe, né? Certo. Até porque quando a gente confia em Deus, se Ele deu a visão, Ele vai trazer a provisão. Certo. E também eu acredito que não precisa de muito luxo para poder criar uma criança. Até porque vai até estragar a criança, né? Não vai ficar uma criança assim, no modelo que eu gostaria que elas fossem, né? Eu quero elas umas crianças mais simples. E hoje eu diria assim que a pessoa ela pode esperar às vezes brotar no coração, porque quando você tem amor no que está fazendo, eu acho que facilita, fica bem mais fácil. Hoje eu não vejo assim que elas dão tanto trabalho para mim, né? É óbvio que dá trabalho, mas é um trabalho assim normal. Acordou, tem que dar um banho, tem que trocar, tem que fazer o mamar, né? Tem que arrumar as coisinhas delas, igual eu vou pro salão, levo elas. Então, é uma correria, só que não é um peso. Então você está dizendo que o prazer de ser mãe, o contentamento de ser mãe, está acima, é recompensador de qualquer trabalho. Pra mim, sim, até porque eu desejei isso. Certo. Então, eu falo assim, às vezes uma pessoa que tem uma adolescência, às vezes, interrompida por uma gravidez, eu também não levaria isso como um peso. Falando por mim, eu acredito que eu pensaria assim, cara, se Deus me deu hoje, se Ele me deu essa condição, é porque eu tenho que passar por isso. Alguém disse certa vez que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, certo? Isso é fato, isso é realidade, ou tem que ter um preparo da mulher para ser mãe? Conta para nós aí, qual foi a sua experiência? É isso mesmo? Você se torna mãe enquanto você está gestante também? Ou só quando nasce a criança que você é mãe? Conta para nós. Na verdade, assim, eu conversando com várias clientes minhas, quando eu ainda estava gestante, eu fazia bastante pergunta para elas, de como que foi, né? Como que era e tal. E eu percebi uma quantidade muito grande de clientes minha que teve depressão pós-parto. E eu comprei um curso, ainda mais que era gêmeos, muitas pessoas falavam muita coisa, eu comprei um curso, eu estudei. Eu vi lá que tinha mais de 8 tipos de choro, o soninho, a soneca, o que era uma coisa, o que era outra. Então, assim, eu me preparei para isso. E a maioria delas, que às vezes eu perguntava e comentava, mas e aí? Não, eu só esperei, a criança nasceu, aí eu cheguei em casa com aquela criança e não sabia o que eu fazia, por exemplo, né? E eu já sabia, assim, algumas coisas, porque eu pesquisei algumas coisas que eu tive esse interesse, até pelo medo que a sociedade coloca na gente. Mas é 2, nós vai dar conta, um tá dormindo, outro tá não sei o quê. De boa, eu achei assim, super de boa tudo, né? Tanto é que elas nem acordavam pra mamar, eu tinha que tirar até a roupinha delas pra elas acordar, pra poder mamar, porque já ia dar o horário da outra mamada e ainda não tinha mamado. E elas demoravam a mamar, e era 2. Aí, tipo, 50 minutos uma, 50 outra, dá uma mamada de 2 em 2 horas, eu ficava sempre dando mamar. Aí eu meio que me preparei pra isso, mas eu percebi essa dificuldade de várias mães, de não se preparar, não saber assim o que era, simplesmente tô grávida e caiu de paraquedas. Eu não quis isso pra mim. Então assim, eu levo um
pra minha vida, algo assim, eu sempre quero aprender com a dor do outro. Certo. Eu não espero doer pra eu aprender, Certo. né? Às vezes tem coisa que é inevitável, óbvio que eu vou, né? Eu vou passar e daí eu vou aprender. Mas se eu tiver um exemplo de uma terceira pessoa, eu prefiro. Tem gente que não, né? Que faz vista grossa, quando acontecer comigo eu resolvo. Sim. E eu observo, eu perguntei muito pra elas, eu observo muito isso, porque eu me livrar desse sofrimento. E aí eu achei assim fácil, até porque eu acredito que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então assim, se a dor hoje é no dente, eu sei. Se é uma dor de cólica, eu sei, né? Às vezes pelo choro, pelo jeitinho que ela chega. A Maria Sofia, ela quando dói o dentinho, ela faz tipo ela quer bater assim no ouvido, no dente. E aí eu entendo que é isso. Às vezes a Maria Alicia mesmo, do jeito que ela estica a perna, eu sei que é a barriguinha. Aí eu coloco a mão na barriguinha dela, tá durinha mesmo. Já sei o remédio, né, que dá, eu sei o exercício que fazer assim para poder aliviar. Então, eu acredito que é verdade isso, que nasce um filho, nasce uma mãe. Mas a preparação te livra talvez porque você nasce uma mãe, mas é tipo assim, uma avalanche. Já nasceu e você não tá sabendo nada, né? Então, tipo assim, tá, mas aí você já tem que fazer. Em uma hora você tem que fazer outra coisa. E daí então é muito, né? Então, assim, já que a gente tem os 9 meses ali, por que não? Se preparar, né? Se preparar. Muito bem. Eu acredito que é interessante. Eu fiz isso e eu achei mais fácil. Só que também eu sou, assim, uma mãe que não tem muita frescura, não tem aquela ritual toda, aquela coisa toda. Eu levo de boa, assim. Quer dormir, dorme. Uma quer dormir, dorme. A outra não quer, não dorme. Quer dormir, as duas dormem. Quer comer agora, come. Eu não fico assim, tem que comer, porque isso é uma fruta. Tem que comer porque isso é um brócolis. Tem que comer, não. Quer comer, come. Não quer comer, não come. Daqui a pouco vai dar fome, quer um mamazinho. E como é o desenvolvimento delas no dia a dia? Tem muita semelhança ou elas são diferentes? Elas são bivitelinas, né? Elas são de placenta separada, são bem diferentes, eu acho bem diferente. Uma tem o cabelo liso, outra tem o cabelo enrolado. De temperamento é totalmente diferente, até quando mexia na barriga. A Maria Sofia, ela ficou sentada embaixo, ela pouco mexia. Nasceu, ela pouco chorou. Aquela ali mexia demais, entrava debaixo da costela e quando nasceu, meu Deus. E até hoje. Elas são bem diferentes. Eu falo assim, que se estivesse num quarto assim, escuro, mesmo que elas estivessem careca, que eu não soubesse quem que é quem assim pelo cabelo, cara, só de chegar perto eu saberia que essa é a Maria Sofia, que essa é a Maria Alicia. Então você conhece elas até pelo choro. Se você está longe, tomando banho e tal, você sabe o jeito que bate na porta, assim, porque essa é bem assim, agressiva. E essa daqui já é mais, ela chora mais manhosa, ela é mais carinhosa, assim. A Laiane Rodrigues também é empresária aqui da cidade de Sorriso. Conta para nós, Laiane, como é o seu dia a dia agora como empresário, o que você faz, onde você está localizada. Fala para as mulheres aí do Sorriso, onde encontrar a Laiane Rodrigues. Quanto tempo você está aqui em Sorriso, Laiane, como empresária nesse ano da beleza? Esse ano tem 8 anos, né, praticamente, que eu tô aqui em Sorriso. E eu tenho um salão de beleza, que não é um salão de beleza. É que, na verdade, é assim, a gente vende um cuidado para mulheres. Hoje eu atendo, assim, clientes cansada, que querem descansar, relaxar, receber um tratamento diferenciado, né, no cabelo e sair no cabelo, na face, assim, uma massagem e sair com o cabelo escovado, né? Uma pessoa que às vezes está corrida do dia a dia, vou passar na escovaria porque lá é um momento de descanso. Então, eu hoje vejo até a necessidade de mudar o nome da escovaria, por isso. Eu quero fazer dela, assim, um spa da beleza, algo assim, que é o que eu vendo hoje. Sensações, né? Para minha cliente, além de cuidar do cabelo dela. Mas cuidar mesmo, só cuidar, né? Só dar brilho, só dar balanço, só dar... Então, hoje nós estamos aqui na Perimetral do Oeste, 2411, aqui no bairro Village, e eu atendo mulheres, né? Mulheres. O nosso horário de atendimento é das 7 às 5, não fecha com almoço.
Estamos aqui, esperando todos vocês de sorriso para conhecer o nosso diferencial. Muito bem, Laiane, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação. Quero dizer que é uma alegria, foi muito bom esse bate-papo. E você que está nos assistindo aí, que o seu Dia das Mães seja um dia muito importante. Que você possa amar mais hoje do que ontem e amanhã mais do que hoje. E que você possa valorizar a sua mãe que está aí ao seu lado. Valorize ela enquanto ela estiver viva, liga para ela, cuida dela, faça o seu melhor para ela. Porque alguém disse que a gente só aprende a ser mãe quando a gente é avó. E a gente só aprende a ser filho ou filha quando a gente se torna mãe. Então, um grande abraço, muito obrigado, Laiane, pelo bate-papo. Minha esposa também, obrigada, essa mãezona aí. E feliz Dia das Mães!